Fala galera do canal, aqui quem fala é o Silvio do canal Planeta Pré-Histórico, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma batalha de dinossauros e o Tiranos contra Alossauro. Lembrando que os dois nunca se encontraram, né? Sendo que o Alossauro viveu no final do período Jurássico e o Tirano no Cretáceo. E o Alossauro viveu tanto na Europa quanto na América do Norte, enquanto o Tirano viveu na China. Primeiro vamos falar sobre o Tirano, um dinossauro que viveu na China. O Tirano foi um tiranossauroide, ou seja, ele pertenceu à mesma superfamília que contém o T-Rex. Mas ele não era bem um tiranossaurídeo, muitos o consideram um proceratosaurídeo. Mas o tirano foi com certeza o proceratosaurídeo mais evoluído e o último gênero desta linhagem. Mas vamos às armas do tirano e suas características principais. Ele era um predador, como a aparência dele já mostra. Ele media cerca de 9 metros de comprimento ou até um pouco mais. E segundo as estimativas, ele pesava cerca de 3 toneladas, o que faz dele a maior criatura com penas já descoberta. Muito provavelmente dinossauros maiores do que ele tinham penas, mas, por exemplo, as penas dos dinossauros maiores não fossilizaram. E os cientistas acreditam que quanto maior o animal, menos penas ele terá, né? Porque senão o animal vai ficar com muito calor. Mas o tirano vive em um local frio, o que pode explicar ele ter penas. As garras dele eram grandes e podiam desferir golpes contra outras criaturas. E a mordida dele era poderosa, visto que ele era um tiranossauroide. Mesmo assim, não era tão forte quanto a do T-Rex ou quanto a do Albertossauro, Bista Reversor e outros tiranossaurídeos mais evoluídos. Ainda assim, podia superar facilmente a do Alossauro, visto que a mordida do Alossauro é considerada extremamente fraca, mais fraca que a do Espinossauro e até mais fraca que a do Suchomimus. Mordida do Alossauro está estimada em 480 psi, o que daria menos de 1 tonelada de força de mordida. A seu favor, o tirano tem maior peso. Enquanto o Alossauro médio pesava 2 toneladas, o tirano era quase 1 tonelada mais pesado. Mas vamos considerar um Alossauro grande para este vídeo. Lembrando que vamos considerar a espécie Alossauro fragile. Não vamos considerar o Madisoni e nem o Europaios. Ok? O tamanho médio de Alossauro fragile era de 8 até 8 metros e 40, mas indivíduos grandes poderiam chegar até 9 metros e meio ou até mesmo 10 metros. E um peso que variava de 1 tonelada para os alossauros de tamanho mediano até 2,5 toneladas para os maiores indivíduos da espécie Alossaurus fragilis. O Alossauro, assim como o tirano, teve braços longos
E o Alossauro tinha uma coisa a seu favor: os dentes do Alossauro. Apesar de não proporcionar uma mordida poderosa, os dentes proporcionavam uma ferramenta de corte que poderia causar sangramento no Yutirano. Mas o Yutirano também causaria sangramento no Alossauro. E com a pressão de sua mordida poderia causar danos. Além de o tirano conseguir quebrar ossos como um bom tiranossauroide consegue. Apesar do Alossauro ser mais comprido, ele é mais leve. Além da mordida superior, maior massa muscular, podemos considerar que as penas dariam uma proteção extra. Bem, é claro que o Yutirano não estava completamente livre de ser ferido pelas mordidas, mas a pena seria uma espécie de armadura. Apesar de falha, o Alossauro não tinha penas. O Yutirano tem uma armadura que o Alossauro não tinha. Agora vamos considerar o fato inteligência. Bom, o Alossauro foi um dos predadores mais inteligentes do Jurássico. Mas os tiranossauroides foram muito mais inteligentes. Esta luta é como comparar um giganotossauro com o T-Rex. E o tirano representando o T-Rex e o Alossauro representando o giganotossauro. O Alossauro teria sim chances de vencer caso o confronto ocorresse, mas o tirano venceria na maioria das vezes. O Yutirano tem uma inteligência considerável, além da visão binocular que os tiranossauros têm, e estava muito mais bem armado. Com sua mordida forte, poderia tirar o Alossauro do jogo. Darei aqui uma porcentagem de 65% de chance para o Yutirano e o restante para o Alossauro Fragile. Espero que vocês tenham gostado. E o vencedor é... o tirano chinês.